A história de vida de hoje, vamos ouvir uma história muito interessante e dramática chamada A Rainha da Floresta Amazônica. O som do motor explodindo. Os chocalhos ecoam acima da água, destruindo o espaço silencioso da selva amazônica. Embora fosse apenas meio-dia de inverno, o vapor que subia da superfície do canal ainda tornava o ar um pouco úmido e quente. A canoa, conhecida como a concha dos habitantes locais, desliza suavemente entre duas fileiras de árvores altas. Emílio sentou-se na proa da canoa, sentindo uma fina camada de suor grudar em sua carne. Ele tentou se aninhar para evitar que a mochila preta, contendo o laptop e o maquinário caro, fosse salpicada com água de alumem. Os tênis brancos puros recém-comprados agora estavam grotescamente borrados no meio do chão sujo da canoa. Tudo ao seu redor tem uma cor muito própria desta terra, o azul escuro, o azul quase preto da folhagem de ipe, a cor marrom avermelhada, característica da água de alumem. E até o ar tem um cheiro inconfundível, uma mistura de folhas pungentes de ipe, flores doces de ipe e o cheiro de turfa. O homem que subia na canoa sentou-se no fundo, a quem Emílio foi apresentado como tio Henrique, cujo pai lhe daria o caminho. Tio Henrique está na casa dos 50 anos, sua pele é preta do sol e do vento. Ele ficou em silêncio como parte do cenário aqui. Seus olhos se estreitaram, olhando para a frente, aparentemente não apenas à mão, mas também pela experiência acumulada ao longo de décadas de viagens pela floresta. Está aqui, disse tio Henrique em voz baixa. O som da concha desligando repentinamente, tornando o espaço inesperadamente silencioso. A canoa rastejou suavemente para um pequeno cais espontâneo, reforçado por alguns velhos troncos de árvores ipe. Emílio correu para a praia, quase escorregando no chão macio. Sem hesitar, ele imediatamente abriu sua mochila e tirou um dispositivo eletrônico com uma tela pequena. Ele caminhou solenemente até a beira da água, mergulhando cuidadosamente a sonda do medidor de pH no canal. Tio Henrique cruzou os braços e observou as ações de Emílio com olhos perplexos. Você tem que medir as leituras básicas primeiro, tio, explicou Emílio, seus olhos não saindo da tela de salto. Alumem, pH. Todos esses dados servirão de base para pesquisas sobre o impacto do solo na qualidade do néctar de ipe. Ele pegou o telefone, rabiscando meticulosamente em um caderno à prova d'água. Quando terminou, ele olhou para cima e deu ao tio Henricé um sorriso confiante. Os dados iniciais são bastante consistentes com minha previsão. Apenas coletando amostras de solo e água em vários locais, ele poderá fazer um mapa detalhado do solo. A tecnologia é muito conveniente agora, tio. Tio Henrique não respondeu. Apenas olhou para a aquarela silenciosamente. Depois de um tempo, ele falou, sua voz como se estivesse falando mais para si mesmo do que para Emílio. Aqui, olhar para a água é saber se a terra é boa ou ruim, e olhar para as folhas de ipe é saber se a estação do mel é doce ou não. Ouvir o som do vento é saber para onde a abelha está indo, para onde vai. Emílio fez uma pequena pausa. Ele sentiu que havia um ceticismo silencioso nas palavras do homem mais velho. Ele esclareceu apressadamente, tentando não deixar sua confiança acadêmica se transformar em arrogância. Sim, a experiência popular é extremamente valiosa. Eu respeito muito isso, mas a ciência nos ajudará a quantificar e padronizar essas experiências em números faláveis, que podem ser comprovados, que podem ser aplicados em larga escala. Ele apontou para a floresta à sua frente. Por exemplo, uma vez que tenhamos um mapa de solo, podemos propor soluções para melhorar o solo, melhorar o rendimento da árvore ipe e até mesmo aplicar técnicas agrícolas para produzir o mel mais saboroso. Emílio estava embriagado com sua perspectiva, quando tio Henrique de repente levantou a cabeça, interrompendo-o. Ele voltou? Emílio ficou pasmo. Quem voltou? Antes que ele tivesse tempo de perguntar mais, ele ouviu um som crepitante toda vez que se aproximava. Da densa selva amazônica saiu uma figura. É uma menina, e sua aparência fez com que todo o espaço, que já era muito selvagem,
de repente se tornasse muito mais vívido e intenso. Ela usava um terno de avó marrom escuro, uma roupa simples, mas neste momento ela abraçou um corpo tonificado e saudável. O suor fazia a camisa grudar nas costas da abelha e as curvas estavam cheias de vitalidade. Seu longo cabelo preto é desleixadamente puxado para cima, revelando seu pescoço alto e pescoço bronzeado. Seu rosto não estava usando maquiagem, mas as linhas eram muito nítidas, especialmente os lábios ligeiramente grossos e os olhos negros que pareciam retos, sem a menor hesitação. Na mão direita, ela segurava uma faca brilhante da selva, e na mão esquerda, carregava uma cobra d'água bastante grande, com a cabeça pendurada a poucos centímetros do chão. Emílio engoliu em seco. Toda uma imagem de um guia gentil e tímido em sua imaginação desmoronou. À sua frente está uma verdadeira rainha da Floresta Verde. A menina jogou a cobra na canoa e o saco seco assustou Emílio. Aí está aquela isca esta noite, pai, disse ela, com a voz clara, mas um pouco rouca. Ela não se preocupou em olhar para Emílio para pegar um. Caminhou até pegar a água da chuva e pegou uma concha no rosto e no pescoço. Cada jato de água fluía para baixo, tecendo a pele bronzeada, molhando mais a camisa, tornando-a ainda mais frágil e involuntariamente provocante. Emílio sentiu a garganta secar. Naquele momento, o tio Henrique apontou para o Emílio. Este é o tio Emílio, o pesquisador da cidade. Ele quer aprender sobre o solo, sobre seu mel, então ele se virou para Emílio. Esta é Amélia, minha filha. Amélia olhou para Emílio neste momento. É um olhar direto, nu e arrebatador, da cabeça aos pés. Seu olhar parou por um momento em seus sapatos brancos, e os cantos de seus lábios se contraíram em um sorriso quase imperceptível, que continha ridículo e curiosidade. Pesquisador? Amélia repetiu, sua voz um pouco desconfiada. Ela se aproximou, e o cheiro de suor misturado com o cheiro característico de folhas de seu corpo atingiu o nariz de Emílio. Você não parece uma pessoa que pode suportar extremos. Homem talentoso, homem inteligente. Sua franqueza deixa Emílio um pouco narcisista. Endireitou-se tentando recuperar a compostura. A pesquisa científica exige mais perseverança e mente do que força, senhorita Amélia. Eu me preparei muito bem. Bem preparado? Amélia sorriu. Desta vez seu sorriso era mais claro. Ela apontou para o medidor de pH que ele ainda segurava na mão. Preparado com esses brinquedos? Este é um dispositivo científico de precisão, não um brinquedo, rebateu Emílio. Amélia não discutiu, apenas olhou para ele, seus olhos brilhando maliciosamente. Ok, você quer que eu te leve para a floresta, certo? Quer aprender sobre mel, sobre nossa terra? Isso mesmo, eu preciso ir fundo para provar o ambiente, mas... Primeiro de tudo, você tem que passar por um pequeno teste, disse Amélia, sua voz casual. O desafio do solo de alumen. Ela jogou a cabeça em direção a um canto de ipe, onde havia um grande barril de madeira cheio de mel dourado e um balde cheio de ferramentas inteligentes. Barris de estanho, facas, redes. Eles pareciam terrivelmente pesados. Você vê aquele balde de mel e aquela bolsa? Amélia perguntou. Minha casa está lá. Você só precisa carregar essas duas coisas comigo através de um pequeno canal. Emílio olhou para a distância que ela apontava. Não parecia muito longe, apenas um canal raso separando a doca da canoa e a casa de palafitas que se erguia atrás do dossel. Parece simples. O narcisismo de um homem urbano não permite que ele recuse um desafio aparentemente tão infantil. Ok, ele respondeu, sua voz firme. Não importa. Tio Henrique olhou para a filha e depois para o menino da cidade, não disse nada. Apenas balançou a cabeça levemente e entrou no ipe. Amélia sorriu, um sorriso cheio de implicação. Então vamos, pesquisadora. Mangas de camisa de mandioca, Emílio. Ele foi até o barril de mel, abaixou-se e levantou-o com todas as suas forças. Oh, meu Deus! É muito mais pesado do que eu pensava. O mel era espesso,
e o barril de madeira era pesado. Ele se esforçou e os músculos de seus braços e costas começaram a ficar tensos. Depois de alguns segundos de luta, ele foi capaz de segurá-lo em seus braços. Em seguida estava o travesseiro. Era muito difícil para ele usá-lo nos ombros. O peso total de ambos deve definitivamente ser superior a 40 quilos. Suas costas imediatamente se abaixaram. « Você está pronto? » Amélia perguntou, as mãos entrelaçadas, a expressão cheia de excitação. « Sim », respondeu Emílio, rangendo os dentes. Amélia não disse mais nada, virou-se e foi embora. Ela não andou na grama, como Emílio pensou. Ela caminhou direto pelo canal. Emílio ficou atordoado. Não é um canal com águas cristalinas e fundo arenoso. É uma enorme poça de lama. A água vermelho alumem apenas invadiu, escondendo a densa lama negra por baixo. Amélia caminhava tão suavemente como nada, os pés descalços afundando na lama e depois levantando suavemente, novamente, sem a menor dificuldade, como se ela e a lama fossem amigas íntimas. Emílio respirou fundo. Eu não posso mais me virar. Ele cerrou os dentes e deu o primeiro passo pelo canal. Imediatamente ele sentiu a diferença. Seus pés calçados afundaram na lama. Uma sucção forte e fria agarrou seus tornozelos. Ele cambaleou, quase caiu. O peso do barril de Billy e do travesseiro o deixava ainda mais desequilibrado. Ele teve que enrijecer todo o corpo e o suor começou a escorrer como um banho. Ele levantou a segunda perna, duplamente difícil. A lama se agarrou e não queria soltar. Um estalo soou quando ele puxou a perna para cima, mas em troca, ele afundou mais fundo na outra perna. Amélia percorreu um longo caminho. Ela não se virou, mas Emílio teve a sensação de que ela sabia exatamente o que estava acontecendo atrás dela. Seu silêncio era ainda mais letal do que o ridículo. Emílio continuou a lutar. Sua camisa branca agora estava manchada de lama, o suor escorria pelo rosto e seus olhos ardiam. Seus músculos gritaram em protesto. Sua respiração ficou apressada, ofegante. A cada passo, ele afundava um pouco mais, sua força desaparecendo rapidamente. Sua imagem de pesquisador calmo e confiante foi impiedosamente engolida pela lama de Elvergel. Ele escorregou. Desta vez, foi muito sério. Todo o seu corpo estava torcido e a Billy estava prestes a escorregar de sua mão. Ele gritou em vão. Ele sabia que estava prestes a cair de bruços nesta poça de lama. Uma humilhação que não poderia ter sido pior. Mas a queda não aconteceu. Quando ele estava prestes a perder o equilíbrio completamente, uma força poderosa o impediu. Quando é que Amélia voltou e ela estava mesmo à sua frente? Suas mãos estavam firmemente entrelaçadas em seus ombros, tão duras quanto pinças. Eu te disse. A voz dela soou perto de seu ouvido, não mais áspera, mas uma calma assustadora. Vocês, pessoas da cidade, tudo é suave. Emílio ficou instável, apoiando-se quase inteiramente nela. Ele olhou para cima e encarou o olhar de Amélia. Naqueles olhos negros profundos, ele viu não apenas ridículo, mas também uma centelha de selvageria, uma curiosidade poderosa. A distância entre eles era tão próxima, que ele podia sentir o cheiro em seu corpo com mais clareza do que nunca. O cheiro forte de suor de mulheres, o cheiro de lama e o cheiro de flores de ipe, um perfume primitivo e viciante. Amélia não o ajudou com sua Billy. Em vez disso, ela fez algo que Emílio não poderia esperar. Ela lentamente soltou seus ombros. Ele pensou que ela iria abandoná-la, mas não. Ela ergueu a mão direita, uma mão esbelta que estava calejada pelo trabalho. A mão ainda estava um pouco manchada de lama, e ela usou essa mesma mão para roçar suavemente uma linha na bochecha de Emílio, limpando as gotas de suor. Aquele toque fez com que todo o corpo de Emílio parecesse uma corrente elétrica fluindo, áspera, mas estranhamente íntima. Ele ficou atordoado, esquecendo a respiração, esquecendo o peso sobre os ombros. Então, Amélia se curvou diante dele.
Ela mergulhou a mão nua na água de alumem vermelho, depois a ergueu para mostrar a ele. Não acredite nos papéis, disse ela, sua voz sussurrando, mas palavra por palavra ficou presa na mente de Emílio. Ele só acredita na força. Ela esfregou as mãos encharcadas de alumem em seus próprios bíceps tonificados, um gesto instintivo e sedutor. Seus olhos ainda não deixaram os dele. Emílio sentiu o coração bater forte no peito. O espaço ao redor parecia congelar, deixando apenas ele, ela e o desafio nu. A garota estava perto de sua orelha, tão perto que seu hálito quente atingiu o lóbulo da orelha, fazendo sua pele formigar. Sua voz agora era tão pequena quanto o vento, mas carregava 1000 libras. Quer levar meu mel? Em primeiro lugar, você tem que provar o sabor salgado do solo. Terminando suas palavras, ela deu um passo para trás e se endireitou. O olhar de poder e domínio voltou em um piscar de olhos. Ela se virou e continuou caminhando em direção à casa de palafitas. Seu andar ainda suave e elegante, como uma lontra deslizando sobre a água, deixando Emílio parado imóvel no meio da lama. O barril de Billy e o travesseiro em seu corpo de repente ficaram mais pesados. Mas agora o que pesava em sua mente não era mais o peso físico. Era um toque cheio de humilhação, mas também extremamente provocativo. Um sussurro que era uma maldição e uma promessa. Ele falhou miseravelmente no primeiro desafio, mas no fundo da humilhação e exaustão, um sentimento estranho começou a brotar. Um interesse, uma curiosidade ardente sobre a garota que carregava a alma de toda a floresta, a rainha de sua floresta verde. Emílio não sabia há quanto tempo estava parado na lama. A frieza da água de alumem sob seus pés, o peso do travesseiro e o balde de Billy em seus ombros. Tudo parecia se dissipar. Restam apenas as últimas palavras de Amélia. Se queres obter o meu mel, tens primeiro de provar o salgado da terra. As palavras eram como uma lâmina afiada, cortando uma linha na arrogância de Emílio. Ele sempre acreditou que conhecimento, tecnologia, números e gráficos são a chave para resolver qualquer problema. Ele trouxe tudo isso aqui, pensando que conquistaria esta floresta facilmente. Mas apenas uma pequena poça de lama, uma garota do interior o derrotou completamente. Espirrar, Emílio cerrou os dentes novamente, esforçando-se. Ele levantou um passo de cada vez, lentamente e com dificuldade. Cada baque quando seus pés saíam da lama soava como um tambor batendo em sua autoestima. Ele não se importava mais com a aparência manchada, com os sapatos brancos que haviam sido tingidos de uma cor diferente. Ele estava focado em apenas uma coisa: atravessar essa poça de lama. Com uma vontade de ferro, ele finalmente conseguiu se arrastar até a costa. Ele largou o balde e o balde de mel, caiu na turfa ao lado dele, ofegante como um peixe encalhado. Seus longos cílios estavam cobertos de lama e suor. De onde estava deitado, podia ver Amélia de pé, no pátio da palafita. Ela estava rindo, um sorriso cheio de regozijo. Emílio sentiu-se deprimido. Ele se levantou, incapaz de suportar o ridículo. Ele caminhou na frente dela, os olhos cheios de raiva. Você sabia de antemão, não sabia? Isso eu não serei capaz de passar. Amélia não respondeu, apenas olhou para ele, seu sorriso ainda lá. Então ela deu um passo para trás, apontando para um grande balde de madeira. Tome um banho! Emílio olhou para dentro do balde. O cheiro pungente das folhas sobe, misturado com o cheiro da toranja. A água do banho era amarelo pálido, uma cor que ele nunca tinha visto. É suco de folha de ip misturado com toranja, que desinfeta e desodoriza a lama, diz Amélia. Suas roupas já foram lavadas por meu pai. Emílio ficou atordoado. Ele não esperava que, depois de humilhá-lo, ela se importasse com isso. Sua raiva se dissipou, substituída por um sentimento de confusão. Ele olhou para ela sem jeito e depois para o balde de banho. Tome um banho, repetiu Amélia. Então entre para comer, apresse-se e não com frio. Ela se virou e entrou na casa, deixando Emílio sozinho com o balde de água.
Depois de um momento de confusão, Emílio também tirou a roupa e derramou água nele. A água da folha de ipe, embora não seja quente, traz uma sensação de calor estranho. O aroma de ipe e toranja se espalha, rastejando por todos os poros, aliviando a fadiga e a humilhação. Enquanto a água escorria, Emílio sentia como se estivesse sendo lavado do pó, da casca de sua própria arrogância. Depois de vestir uma das roupas velhas do tio Henrique, Emílio entrou na casa. É uma casa de palafitas pequena, simples, mas aconchegante. Uma pequena mesa de jantar foi montada no meio da sala, na qual havia alguns pratos rústicos, mas perfumados, peixe cabeça de cobra refogado, legumes silvestres cozidos com molho refogado e, claro, cobras d'água grelhadas, que Amélia acabara de pescar. Tio Henrique e Amélia sentaram-se à mesa. "Sente-se, tio Emílio", convidou o tio Henrique. "Arroz e água, vamos conversar." A refeição ocorreu em um ambiente tranquilo, mas não abafado. Tio Henrique e Amélia não conversavam muito, apenas ocasionalmente pegando um pedaço de legumes e um pedaço de peixe. O prato é simples, mas rico no sabor da floresta. Emílio comeu deliciosamente. A sensação de fome depois de lutar com a poça de lama fez com que ele não prestasse mais atenção à etiqueta. Após a refeição, o tio Henrique fez sinal para que Emílio e Amélia fossem para o alpendre. Ele se sentou em uma cadeira de madeira e olhou pensativo para a floresta amazônica. "Tio Emílio", disse tio Henrique, com a voz uniforme, "você disse que queria estudar o solo e o mel desta floresta. Meu pai esteve na floresta pia a vida toda, me ensinando muitas coisas, mas a coisa mais importante que meu pai disse é ouvir." Emílio ficou em silêncio, ouvindo. Ouça a água, o vento, os pássaros, as folhas, a terra. Esta terra é muito gentil, mas também é muito fácil ficar com raiva. Se minha pessoa for gananciosa, ela vai me engolir como uma poça de lama agora. Tio Henrique olhou para Emílio, seus olhos não eram de reprovação, mas um fato óbvio. Precisa de respeito humano, de ouvir o que diz, o que precisa. Emílio sentiu o rosto esquentar. As palavras do tio Henrique não foram mais do que uma bofetada na cara da sua confiança. "Amélia, ela sabe ouvir esta terra", continuou o tio Henrique, com os olhos cheios de orgulho em Amélia. "Ele sabe quando a abelha está nidificando, ele é amigo desta floresta desde criança." "Então vou aprender com ela", respondeu Emílio. Sua voz era mais profunda e não havia mais a arrogância original. Amélia ergueu as sobrancelhas, parecendo surpresa. "Você quer que eu te leve embora?" "Sim", respondeu Emílio. "Eu preciso entender o que você entende. Quero aprender com você a ouvir." Tio Henrique riu. "Bom, então você vai com Amélia. Ele mostrará como provar o sabor salgado da terra." Os olhos de Emílio e Amélia se encontraram. Uma promessa tácita foi trocada entre eles. Do confronto, eles passaram para uma cooperação relutante. Emílio sabia que sua jornada não seria apenas um estudo científico, mas também uma exploração de si mesmo. Ele não será mais um mero pesquisador, mas se tornará um estudante da América e da própria floresta. O sol começa a desaparecer atrás das copas. O sol da tarde era variegado, tingindo um canto da floresta de vermelho. Amélia colocou nos ombros, e dentro havia ferramentas simples. Alguns potes de lata, uma pequena etiqueta, um rolo de corda. Ela olhou para Emílio, que ainda estava lutando com sua mochila cheia de eletrônicos. "Você realmente vai levar tudo isso com você?" Amélia perguntou, sua voz zombeteira. Emílio acenou com a cabeça. "Sim, esses são os dispositivos necessários para a coleta de dados." Amélia encolheu os ombros. "Depende de você, mas não vai ser fácil. Se for muito pesado, jogue fora." Emílio não respondeu. Ele apertou as alças de sua mochila, tentando evitar que ela batesse. Ele sentiu um novo fluxo de energia fluindo através de seu corpo. Ele não é mais um cientista arrogante. Ele era um estudante, e quem o ensinou foi a garota à sua frente, que carregava a selvageria da floresta. Eles começaram a ir. Amélia foi em frente, caminhando suave e graciosamente sobre o solo de turfa, sempre deslizando por entre as raízes da árvore ipe,
do tamanho de cobras. Emílio segue atrás, tentando segurar o corpo para não cair. Cada passo era difícil. Seus pés afundavam profundamente e a lama se agarrava às solas de seus sapatos. Ele teve que usar as mãos para se agarrar ao tronco da árvore Ipe, tentando manter o equilíbrio. Não se agarre muito à árvore. Amélia se virou e disse: Você vai danificar a casca da árvore e perder o cheiro. As abelhas não gostam de cheiros estranhos. Emílio retirou apressadamente a mão. Ele sabia que ela o estava ensinando a respeitar esta floresta. Eles vão fundo. Quanto mais fundo você vai, mais silenciosa e misteriosa a floresta se torna. Apenas o som do vento sussurrando através da folhagem. O som dos pássaros cantando ao longe. A luz solar também não pode penetrar no dossel denso. Eles pareciam estar perdidos em outro mundo. Um mundo com apenas o sopro da floresta. Amélia parou abruptamente. Você vê alguma coisa? Ela perguntou. Emílio olhou em volta. Nada de especial, apenas as árvores de Ipe e a lama. Não, eu não vi nada. Amélia sorriu, um sorriso cheio de mistério. Ela apontou para um tronco de árvore Ipe, onde crescia uma faixa de musgo verde claro. Musgo? O musgo só cresce em troncos de árvores com umidade estável, o que prova que o solo aqui é muito bom. Emílio ficou surpreso. Ele tinha visto essa faixa de musgo, mas não percebeu o que significava. Amélia continuou. Ela mostrou a ele como distinguir os diferentes tipos de plantas Ipe. Se a árvore Ipe for estéril, a casca será desgrenhada, as folhas serão pequenas e amarelas. Uma árvore de Ipe saudável terá uma casca lisa e as folhas serão grandes e verde escuras. O mel só vem de árvores de Ipe saudáveis, diz Amélia. Quanto mais forte a planta, melhor o mel. Eles continuaram. Amélia parou de repente em frente a uma enorme colmeia. Ele está localizado no oco de uma grande árvore Ipe. Dezenas de milhares de abelhas voavam para dentro e para fora, fazendo um som barulhento. Abelhas, disse Amélia. As abelhas operárias vão buscar néctar de Ipe e trazê-lo de volta ao ninho. A abelha rainha põe ovos, a abelha é fertilizada. Agora você pode entender por que o mel da floresta amazônica é considerado uma especialidade? Emílio ficou em silêncio. Ele sentiu como se estivesse aprendendo uma lição valiosa sobre a natureza. Ele sempre pensou que o mel era apenas um produto, algo para pesquisar e comercializar. Mas para Amélia, o mel é uma história, uma vida. Amélia aproximou-se da colmeia e raspou suavemente o mel com uma pequena vara de madeira. O mel flui lentamente, iridescente ao sol. Amélia limpou um pouco de mel com o dedo e colocou na boca a gosto. Seus olhos se fecharam, como se ela estivesse desfrutando de um presente da natureza. O mel não é muito doce hoje, disse Amélia. Talvez seja porque choveu muito há alguns dias. Emílio ficou surpreso. Ele não entendia como ela poderia saber disso. O solo, as árvores, o clima, tudo isso afeta o mel, explica Amélia. Assim como os humanos, o ambiente afeta a personalidade. Ela se virou para olhar para Emílio, seus olhos procurando. Seu ambiente de vida deve ser em uma sala fria, sentado em frente ao computador, certo? Emílio não respondeu. Ele sentiu que ela estava lendo seus pensamentos. Eles voltaram. Desta vez, Emílio não tem mais vergonha da lama. Ele tirou os sapatos e andou descalço. Ele sentiu a suavidade da lama, o frescor da água de alumem. Ele sentiu como se tivesse se tornado parte desta floresta. Quando chegou em casa, Emílio sentiu-se cansado, mas seu ânimo estava extremamente revigorado. Ele havia aprendido mais do que qualquer livro poderia ensinar. Então você entende melhor a floresta agora? Amélia perguntou. Ainda não, respondeu Emílio com a voz sincera. Mas acredito que vou entender. Amélia sorriu. Desta vez, o sorriso não era mais zombeteiro, era um sorriso caloroso e amigável. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol passaram pelas folhas, Emílio acordou. Ele sentiu que seu corpo estava úmido, mas seu espírito estava extremamente alerta. Ele saiu da cabana de folhas e encontrou Amélia sentada perto do fogo.
O fogo queimou um pouco, iluminando seu rosto. Amélia estava preparando cuidadosamente uma água marrom avermelhada, o aroma de Amélia se espalhando por todo o espaço. Café? Emílio perguntou, sua voz ainda sonolenta. Amélia balançou a cabeça ligeiramente. Ipe, água de raiz. Meu pai costumava beber para ficar acordado quando ia para a floresta. Ela lhe entregou um copo. Emílio tomou um gole, a amargura escorrendo da ponta da língua, seguida por uma pitada de doçura e aroma terroso. É completamente diferente do café de filtro que ele ainda bebe em Saigon, mas tem um charme muito único. Hoje vamos nos aprofundar, disse Amélia. Vai encontrar a abelha rainha. Emílio ficou surpreso. Abelha rainha? Isso mesmo. A abelha rainha não sai da colmeia com muita frequência, mas quando o faz, é sinal de uma boa temporada de mel. Encontrá-lo é como encontrar um tesouro. Eles partiram novamente. Desta vez, Emílio não carregava mais uma mochila pesada. Ele segurava apenas um pequeno caderno e um lápis. Ele havia aprendido que o conhecimento mais valioso não estava em dispositivos eletrônicos, mas na narrativa de Amélia e da própria floresta. Eles seguiram uma pequena trilha. Amélia seguiu em frente, como um lince deslizando pelos arbustos. Emílio o seguiu. Os pés descalços estão acostumados com a sensação suave da lama e o frescor da água de alumem. Amélia mostrou-lhe como distinguir pássaros, como reconhecer os rastros de animais selvagens e também como ouvir as folhas caindo de Ipe para saber a direção do vento. Cada árvore tem uma história, disse Amélia ao passarem por uma antiga árvore Ipe. Quantas estações chuvosas, quantas estações ensolaradas, quantos pássaros nidificam, quantas abelhas vêm buscar mel? Ela estendeu a mão e deu um tapinha no tronco da árvore. Você pode ouvi-lo falar? Emílio fechou os olhos. Ele não ouviu nada, mas acreditou que um dia o faria. Eles chegaram a um pequeno canal, onde as flores brancas de Ipe estavam em plena floração. Centenas de abelhas estão pairando ao redor, criando um conjunto de zumbidos. Amélia sentou-se, observando as abelhas. Emílio também se sentou ao lado dela. Pela primeira vez, ele sentiu que não havia mais a distância entre eles de um homem urbano e uma garota do campo. Apenas duas pessoas estão admirando a beleza da natureza juntas. De repente, Amélia levantou-se. Aqui está! Ela exclamou. Emílio olhou na direção da mão dela. Ele viu uma abelha maior do que o normal, pairando sobre uma flor de Ipe. É uma abelha rainha. Ele voou lenta e graciosamente, como uma rainha desfrutando de seu jardim. Vamos, disse Amélia, com a voz cheia de excitação. Isso nos mostrou onde haveria mais mel. Eles continuaram a seguir o rastro da abelha rainha. Eventualmente, eles chegaram a uma antiga floresta amazônica onde havia muitos ninhos de abelhas. O mel flui dos ninhos, brilhando como gotas douradas. Amélia pegou os potes de lata, recolhendo cuidadosamente o mel. Ela não pegou tudo, ela só pegou uma parte disso. Você tem que saber deixar um pouco às abelhas, explicou Amélia, para que eles possam continuar a viver. O homem e a natureza devem viver em harmonia um com o outro. Emílio olhou para Amélia. Ele a via não apenas como uma boa menina, mas também como uma pessoa com um coração bondoso e respeito pela natureza. Ele sentiu uma profunda admiração por ela. Quando eles voltaram, o crepúsculo havia caído. Tio Henrique havia preparado um pequeno banquete, peixe grelhado perfumado, legumes frescos cozidos e uma panela de vinho de arroz. Eles comeram juntos, conversaram, riram e brincaram. Emílio contou ao tio Henrique e à Amélia sobre a vida na cidade, sobre as novas tecnologias. Amélia e tio Henrique contaram-lhe sobre a vida na floresta, sobre histórias, sobre lendas. Naquela noite, deitado na rede, Emílio não conseguiu dormir. Pensou em Amélia, no que ela lhe ensinara. Ele veio aqui em busca de números, de dados, mas encontrou algo muito mais precioso, uma lição de humildade, respeito e amor à natureza. Ele percebeu que nesta vida há coisas que não podem ser quantificadas por números, explicadas pela ciência.
são emoções, experiências e amor. Ele veio aqui para encontrar mel, mas ele se encontrou. A vida de Emílio na floresta amazônica de El Vergel passa em um estranho equilíbrio. Ele não é mais um pesquisador, mas um aprendiz. Ele passa os dias acompanhando Amélia, aprendendo a ouvir a voz da floresta. Amélia não tinha mais ridículo ou olhares provocativos. Ela ainda era poupada, mas às vezes tomava a iniciativa de explicar a ele. Essa viga está muito inclinada, disse Amélia, apontando para um velho ipe. Esta monção muda de direção. Se você não ajustá-la, as abelhas vão embora. Como você sabia que eles iriam embora? Emílio perguntou. Estou muito curiosa sobre eles. Não gosto de me sentir insegura, assim como os humanos, respondeu Amélia, com a voz calma, e depois se afastou novamente. Foram momentos como esses que deixaram Emílio ainda mais confuso. Ele veio aqui para estudar solo, água e mel, mas foi pego em outra pesquisa muito mais intrigante. O estudo de uma garota chamada Amélia. Ele começou a entender que, para ela, a apicultura não é uma profissão. É uma herança. Uma dança delicada entre o homem e a natureza, passada de geração em geração. Mas é da natureza de um cientista sempre encontrar maneiras de otimizar. E Emílio não consegue desligar seu cérebro analítico. Uma tarde, Amélia levou-o a uma das vigas mais antigas e preciosas da sua família. Toda essa colmeia é muito grande, produzindo um mel excelente, disse Amélia. Ela subiu no tronco tão suavemente quanto um esquilo. Ela usa a fumaça de um monte de folhas secas para espantar suavemente as abelhas, apenas o suficiente para remover o mel maduro sem prejudicar a colônia. Não tire os olhos, disse ela. Ele podia ver claramente a dificuldade em cada um de seus movimentos. Embora estejamos acostumados, equilibrar-se em um tronco liso, segurar uma tocha de fumaça em uma mão e cortar a cera de mel na outra, requer uma destreza e força extraordinárias. Quando Amélia desceu, com os pés cobertos de suor, Emílio deu um passo à frente para pegar o pesado barril de mel. Depois de um momento de hesitação, ele finalmente não pôde evitar. América, ele começou cautelosamente. Vejo que você está trabalhando muito nisso. Amélia olhou para ele, as sobrancelhas franzidas ligeiramente. E daí? Tenho uma ideia, continuou Emílio, sem perceber que estava pisando em um campo minado. Eu esbocei Amélia na minha cabeça. Podemos projetar um sistema de fluxo vertical simples, preso a uma árvore mais alta próxima. Você só precisa ficar no chão e usar um zíper para derrubar toda a colmeia, o que é mais seguro, rápido e muito mais eficiente. Ele falou com toda a sinceridade. Em sua mente, era uma ótima solução, uma combinação perfeita de técnicas modernas e trabalho tradicional. Ele esperou por um elogio, ou pelo menos uma atenção, mas o que recebeu em troca foi o silêncio. Um silêncio aterrorizante. Amélia colocou a faca da selva no chão e olhou, mas seu olhar parecia perfurá-lo, olhando para algum lugar distante. Quando ela falou, sua voz estava tão fria quanto a água de alumem do inverno. Eficaz, ela repetiu a palavra como um palavrão. Mais rápido, mais seguro, certo? Emílio assentiu, ainda sem entender o que estava acontecendo. Esse é o princípio básico da mecânica. Podemos... Cale a boca! Amélia gritou de repente, sua voz aguda, rasgando o silêncio da floresta. Emílio ficou assustado, atordoado. Você ainda não entende, não é? Amélia se aproximou dele, seus olhos ardendo de raiva. Depois de todos esses dias, ainda vejo essa floresta como uma fábrica, essas vigas como máquinas que precisam ser melhoradas. O que você quer dizer não é meu. O que você quer dizer é desprezo. Amélia interrompeu, apontando para as vigas antigas. Você sabia que esta viga remonta à vida do meu avô? Cada corte neste tronco é uma história. Toda vez que meu pai escalava, era uma época em que ele me ensinava sobre respeito. De pé sobre ele, sentindo cada vento, olhando diretamente nos olhos das abelhas, são as vigas, não de pé no chão e puxando uma corda como um fantoche. Sua máquina não tem alma. A raiva reprimida da América explodiu como uma tempestade.
A decepção, a mágoa de se sentir menosprezado pelo olhar educado de Emílio não podiam mais ser escondidas. O narcisismo de Emílio também foi despertado. Ele não queria insultá-la, só queria ajudar. Eu só quero ajudar, disse Emílio. Sua maneira de fazer as coisas está muito desatualizada. A tradição é muito preciosa, mas se não for mudada, será eliminada. Você pode segurar sua alma, mas então Diogo e pessoas como ele vão tirar tudo de você com seus métodos, porque eles são mais rápidos, eles são mais eficientes. Aquela frase foi como um golpe final, e o rosto de Amélia ficou branco. Tocar em Diogo é tocar em seus maiores medos e ódios. E o fato de Emílio ter usado essa mesma retórica para atacá-la foi um insulto imperdoável. Então, ela resmungou, aos seus olhos você e Diogo diferem apenas em velocidade. Ela apontou o dedo diretamente para o rosto dele. Saia daqui, saia da minha floresta agora. Esta não é a sua floresta, esta é a floresta nacional. Emílio também não conseguia mais manter a compostura. Eles ficaram ali, de frente um para o outro, ofegantes, a atmosfera entre eles densa de raiva e mágoa. E naquele momento, como que para complementar sua guerra, a floresta também começou a ficar com raiva. O céu de repente bateu assustadoramente e a luz do sol desapareceu, dando lugar a um cinza opaco. O vento começou a assobiar através do ipe, trazendo consigo a umidade fria. As primeiras gotas de chuva, grandes e pesadas, começaram a cair cada vez mais. Maldição! Amélia praguejou. No meio da floresta, eles estavam muito longe de casa. A chuva caiu como água derramando. Em apenas alguns segundos, os dois estavam encharcados e a visibilidade foi reduzida a apenas alguns metros. O som de trovões e explosões ressoou no alto, seguido por um relâmpago que rasgou o céu, iluminando os rostos pálidos de raiva e frieza. Siga-me! Amélia gritou na chuva. Não é mais uma oferta, mas um pedido. Ela agarrou a mão de Emílio e o arrastou pela chuva branca, deslizando por entre as árvores escorregadias. Finalmente, ela parou em frente a uma pequena cabana velha, cujo telhado de palha havia apodrecido em muitos lugares. Eles correram para dentro, escapando do furacão da natureza. O interior da cabana estava escuro e úmido, com um forte cheiro de madeira podre e solo úmido. O espaço é sufocante e pequeno, apenas o suficiente para 2 pessoas. Eles ficaram lá em 2 cantos diferentes da cabana, ambos molhados como ratos. A água da chuva escorria de seus cabelos, de suas roupas para o chão. A briga que ainda pairava no ar agora aumentava a tensão de estar preso. Ninguém disse uma palavra a ninguém, apenas o som da chuva batendo no telhado e o som de sua própria respiração pesada. Emílio começou a tremer, sua camiseta fina grudada em seu corpo, o frio escorrendo até seus ossos. Seus dentes começaram a se chocar. Amélia, por outro lado, parece estar em seu próprio reino. A escuridão, a tempestade, o perigo pareciam apenas torná-la mais forte. Ela caminhou silenciosamente ao redor da cabana em busca. Amélia encontra uma madeira seca, cuidadosamente escondida por alguém em uma alcova, uma pederneira e uma faca velha. Com alguns movimentos habilidosos, ela acendeu uma pequena fogueira. A luz bruxuleante do fogo dançou, dissipando um pouco do frio e da escuridão, mas tornando o pequeno espaço ainda mais sufocante. Então, Amélia fez algo que fez Emílio prender a respiração. Ainda sem dizer uma palavra, ela virou as costas para ele, enfrentou as chamas e tirou o vestido encharcado da avó do corpo. A camisa foi jogada impiedosamente no chão. À frente de Emílio estavam agora as costas nuas de Amélia, um dorso que não era branco, mas um bronze ensolarado e saudável. A luz bruxuleante do fogo brilhava intensamente, iluminando claramente cada um dos músculos tonificados que se moviam com cada uma de suas respirações. As costas de um trabalhador, um alpinista, uma rainha da Floresta Verde, sem um pouco de excesso de gordura, apenas força e resistência primitivas. Emílio engoliu em seco. Ele sabia que essa era uma ação perfeitamente realista. Ela precisava secar suas roupas, ela precisava se aquecer.
Mas neste espaço apertado e tenso, torna-se uma provocação extrema, uma demonstração de poder e confiança absoluta no próprio corpo. Emílio virou o rosto apressadamente, olhando para a parede do barraco como se houvesse algo atraente ali. Mas a imagem de suas costas nuas, brilhando à luz do fogo, havia pregado em sua retina. Seu tremor ficou cada vez pior. Ele não estava apenas com frio, raiva, confusão e outra emoção sem nome estava se agitando dentro dele. De repente, ele ouviu a voz de Amélia, sua voz ainda fria. "Tire sua camisa." Emílio se virou, ainda de costas para ele. "Você quer morrer de pulmões inchados?" Ela acrescentou sem virar a cabeça. Ouvindo-a, embora ainda narcisista, Emílio tirou a camiseta encharcada. Sua pele pálida da cidade parecia brilhar à luz do fogo, cheia de arrepios de frio. Ele sentou-se encolhido perto do fogo, tentando encontrar um pouco de calor. De repente, Amélia se virou, segurando uma garrafinha familiar na mão, uma garrafa de óleo de Ipe. O coração de Emílio pulou uma batida. Ela caminhou até ele, a luz do fogo brilhando na metade superior de seu corpo nu, criando áreas hipnotizantes de luz e escuridão em sua pele ensolarada, nas curvas cheias de vida que até então estavam escondidas sob seu manto de 3 anos. Ela se agachou na frente dele, nem um pouco envergonhada. Ela abriu a tampa da garrafa de óleo, derramou um pouco na palma da mão e depois esfregou casualmente as mãos. Então ela estendeu a mão e esfregou todo o corpo naturalmente, instintivamente, como um animal que se aquece depois de uma chuva. Quando terminou, olhou diretamente para Emílio. O olhar já não mais cheio de raiva extrema, mas de algo mais complicado. Uma pitada de piedade, uma pitada de desprezo e um brilho frio de curiosidade. Sem aviso, ela inclinou a garrafa de óleo e um jato de líquido frio de repente derramou direto no peito nu de Emílio. Ele se levantou, com a intenção de recuar reflexivamente, mas era tarde demais. As mãos de Amélia, ainda quentes e cheirando a óleo, pressionaram contra seu peito. Não são mãos gentis, são fortes, assertivas e quase violentas. Ela começou a esfregar, movendo os dedos e as palmas das mãos por todo o peito, criando listras brilhantes de óleo em sua pele. O calor de suas mãos, o frio inicial do óleo e o calor gradualmente se espalharam em sua carne, formando uma sensação estranha que era ao mesmo tempo agradável e insanamente estimulante. Sua mão deslizou para baixo, através de seus músculos abdominais rígidos. Ela parecia pressionar deliberadamente com mais força, apertando os dedos calejados contra sua pele macia. Emílio prendeu a respiração. Todo o seu corpo enrijeceu. Ele não se atreveu a se mexer. Não se atreveu a respirar com dificuldade. Ele estava completamente passivo, completamente sob seu controle. Ele olhou para cima e olhou diretamente nos olhos dela. Ela também estava olhando para ele, seu rosto a apenas um braço de distância dele. Ele podia ver as faíscas dançantes em suas pupilas negras escuras. O forte cheiro de óleo de Ipe se misturou com o cheiro do corpo de sua mulher depois da chuva, formando uma fragrância que fez sua mente girar. Como se lesse a confusão e o desejo que não podiam ser escondidos em seus olhos, Amélia sorriu levemente. Ela se inclinou para perto de seu ouvido, sua voz baixa, deliberadamente, deixando o desprezo ficar claro. Mas seu hálito quente atingiu seus ouvidos cheios de contradição. "Não pense tolamente", ela sussurrou. "É problemático congelar até a morte aqui." As palavras são uma negação, mas as ações são uma invasão. O cuidado agora não é cuidar. É uma forma de dominação absoluta. Uma lição sem palavras de que neste mundo ele é fraco. Ele deve depender dela, incluindo sua própria vida. Sua mão ainda estava se movendo, e aquele toque não era mais para aquecer. Havia se tornado outra coisa. Um castigo, uma provocação, uma tortura doce e cruel. A chuva ainda caía do lado de fora da cabana, como se quisesse engolir tudo,
mas por dentro, o silêncio era ainda mais aterrorizante do que o rugido da tempestade. A luz do fogo dançou, lançando silhuetas cintilantes nas paredes das folhas em decomposição. O espaço é engrossado pelo cheiro do óleo de ipe, o cheiro de solo úmido e o cheiro de tensão que está atingindo seu pico. A mão de Amélia parou no peito de Emílio, mas ela não se retirou. A palma da mão dela ainda estava pressionada contra a carne dele, transmitindo um calor ardente, em contraste com a frieza em seus olhos. Emílio sentiu seu batimento cardíaco batendo descontroladamente bem embaixo de sua mão. Ele olhou para ela, e por um breve momento, o disfarce forte e descuidado de Amélia pareceu revelar uma pequena rachadura. Ele viu naqueles olhos não apenas dominação, mas também caos, uma dor latente da briga anterior. Ela estava com raiva dele, mas também temia que ele congelasse até a morte. Não desconsidero suas tradições, sussurrou Emílio, quebrando o silêncio, a voz rouca de frio e emoção. Eu só tenho medo de que coisas preciosas sejam perdidas se eu não souber como protegê-las. Amélia franziu a testa ligeiramente. Pela primeira vez, ela não refutou imediatamente. Ela retirou a mão, sentou-se ereta e cruzou os braços na frente do peito como forma de se defender. Seu olhar estava no fogo, mas sua mente estava claramente em outro lugar. O que você sabe sobre perda? Ela disse, sua voz pequena, mas cheia de peso. Você vive em um mundo de números. Tudo pode ser calculado e otimizado. Aqui, ela acenou com a mão para a chuva lá fora. A natureza não dá nada a ninguém, e pessoas como Diogo estão sempre esperando para roubá-la. Então por que você odeia tanto a minha ideia? Pode ajudá-lo a competir com ele? Perguntou Emílio, tentando entender sua lógica. Amélia se virou para olhar para ele com os olhos afiados. Porque é um compromisso. Uma vez que ele comece a calcular de forma eficaz, ele não terá paradas. Hoje é a linha vertical. Amanhã é um produto químico para estimular a árvore ipe a florescer. Amanhã é um inseticida para proteger as abelhas. Aos poucos, você vai se tornar o Diogo. A única diferença é que você tem um diploma. A dureza de suas palavras fez Emílio nutrir. Ele nunca tinha visto o problema dessa maneira. Para ele, a ciência é a solução. Para ela, foi uma ladeira escorregadia que levou à destruição. Ambos estão certos e ambos estão errados. Eles ficaram em silêncio novamente. A raiva inicial diminuiu, dando lugar a um cansaço e vazio. Eles são dois mundos completamente diferentes, jogados um contra o outro em uma tempestade, literal e figurativamente. Lá fora, a chuva havia parado, não havia mais trovões intensos. Apenas o som da chuva caindo uniformemente no telhado. Amélia revirou o travesseiro pequeno, que sempre carregava consigo. Ela tirou um pequeno pacote de folhas de bananeira que foram cuidadosamente embrulhadas. Ela o abriu e dentro havia um ninho de abelhas jovens que ainda estavam frescas, amarelo pálido, salpicado de gotas iridescentes de mel. Esta é a recompensa de um dia de trabalho árduo, o fruto mais precioso da floresta. Ela quebrou um pequeno pedaço de cera e colocou na boca. O sabor adocicado do néctar do ipê se espalha, amenizando a tensão. Ela mastigou lentamente, seus olhos ainda olhando para o vazio desconhecido. Emílio olhou para ela à luz bruxuleante do fogo. A imagem da menina seminua, sua pele ensolarada manchada de gotas de chuva que não haviam secado completamente, desfrutando da doçura da floresta, de uma beleza selvagem e hipnotizante. Ele olhou para a abelha em sua mão e depois olhou para seus lábios novamente. Lábios ligeiramente grossos, mastigando um pedaço de cera de abelha doce. Um desejo repentino surgiu dentro dele. Não era apenas um desejo físico, era um desejo de provar seu mundo primordial, de entendê-la, de tocar a alma de que ela sempre falava. Vendo Emílio olhando para ela, Amélia parou de mastigar. Seus olhos se estreitaram desafiadoramente. Você quer tentar? Ela perguntou, sua voz curta. Ela quebrou outro pedaço maior de cera
e o mel escorreu e encharcou seus dedos. Ela entregou a Emílio. Isso é um ato de generosidade ou outra armadilha? Emílio não sabia, mas não resistiu. Ele estendeu a mão com a intenção de pegar a cera com a mão, mas quando sua mão estava prestes a tocá-la, Amélia se retirou de repente. A cera de abelha não era para a mão dele, ela a colocou na boca. Emílio ficou atordoado, olhando para ela intrigado. Amélia olhou-o diretamente nos olhos, sem a menor hesitação. E então, ela correu. Não é um abraço, é um ataque. Ela o agarrou pelo pescoço com uma mão, puxando-o violentamente em sua direção. Seus lábios pressionaram contra os dele. Um beijo que não era nada gentil, não sondador. É punição. Posse. A doçura do mel encheu a boca de Emílio, mas não era apenas doce, tinha também o salgado do suor, o sabor pungente do óleo de hipe ainda na pele e a amargura da raiva que ainda não se dissipara. Esse é o sabor da própria floresta de El Vergel, densa, primitiva e cheia de contradições. Emílio foi completamente pego de surpresa, mas em uma fração de segundo, seus instintos entraram em ação. Toda uma repressão, desamparo, narcisismo ferido e até admiração silenciosa por essa garota explodiram. Ele não é mais um intelectual fraco. Ele respondeu ao beijo dela com a mesma intensidade. Ele passou o braço em volta de suas costas nuas, puxando-a para perto dele. Sua pele ensolarada estava quente e lisa sob suas mãos. O contraste entre sua pele pálida e seu bronze saudável tornava o toque ainda mais estimulante. O beijo se aprofunda, não mais um castigo, mas se transforma em uma batalha de saudade. O som da chuva lá fora parecia ter desaparecido. O mundo inteiro encolheu na cabana apertada, deixando apenas dois corpos enrolados um no outro. Respiração rápida e batimentos cardíacos irregulares. Eles caem no chão de terra úmida, não há romance de um colchão quente e um cobertor macio, apenas a nudez primordial da natureza. Amélia era a líder, estava por cima, completamente no controle da situação. Seu olhar olhou para ele, não mais frio, mas queimando um fogo selvagem. Ela desceu pelo pescoço e seios e brincou com ele. Cada toque dela era forte, feroz, como se ela quisesse gravar sua marca em seu corpo, e depois, mais fundo com a boca naquele seio de Emílio, como se ela estivesse ensinando a ele o que era amar o caminho da selva, um amor sem reservas, sem palavras extravagantes, apenas força, possessividade e puro instinto. Ela usa seu próprio corpo para dizer a ele que este é seu território e que ele é apenas um intruso que tem permissão para ficar. Emílio, pela primeira vez, não se sentiu humilhado por essa dominação. Ele o abraçou, até ansiava por isso. Ele queria ser subjugado por esse poder selvagem. Ele sentou-se e abraçou-a e respondeu com toda a falta de jeito, mas entusiasmo de um homem que havia experimentado a liberdade absoluta do instinto pela primeira vez. A luz do fogo ainda estava dançando, desenhando linhas fantasmagóricas nos dois corpos que se misturavam. O cheiro de óleo de hipe, misturado com o cheiro de suor e mel, ainda persistindo nos lábios, formando um poderoso catalisador. Nenhuma palavra de amor foi dita, apenas o som de respiração pesada, o som de carne colidindo uns com os outros e os sons mais instintivos de seres humanos. É um diálogo não verbal onde todas as contradições entre tradição e modernidade, entre conhecimento e experiência, entre raiva e saudade, são resolvidas na linguagem mais primitiva, a linguagem do corpo. Amélia coçou as unhas nas costas de Emílio, deixando longas listras vermelhas. Foi um castigo por ele ousar desafiá-la, mas também foi sua maneira de marcar sua soberania. Emílio também não está mais segurando a lacuna. Ele a abraçou com força, como se quisesse se dissolver no deserto. Quando a tempestade diminuiu, eles ficaram lado a lado no chão frio, ofegantes. A chuva lá fora também parou completamente, deixando apenas o som dos insetos noturnos começando a farfalhar
e o som do fogo. Amélia não olhou para ele. Deitou-se de lado, de costas para Emílio, puxando a blusa ainda úmida para cobrir o corpo. O silêncio envolveu a cabana novamente. Mas desta vez foi outro silêncio. Sem mais tensão, sem mais raiva, apenas fadiga deslocada e uma estranha sensação de vazio. Eles tinham acabado de quebrar todos os limites, mas a distância entre seus dois mundos parecia permanecer intacta. Emílio olhou para as costas de Amélia, queria dizer alguma coisa, queria perguntar-lhe como ela se sentia, mas sabia que cada palavra era supérflua agora. O que acabou de acontecer não é amor, nem compromisso. É apenas uma explosão de instinto, uma consequência inevitável de toda a repressão. Ele havia provado seu mel, mas ainda não entendia o sabor salgado da terra. A luta entre eles, de certa forma, apenas começou. A estrada de volta da cabana abandonada estava cheia de silêncio. O sol nasceu, brilhando através da folhagem úmida de ipe, criando uma cena que brilhava como 1000 diamantes. Mas nem Emílio nem Amélia estavam com vontade de se entregar. Eles caminharam, mantendo uma distância segura, ninguém olhou para ninguém. O que aconteceu na cabana ontem à noite foi como um sonho selvagem, real e absurdo. Ele pairava entre eles, incapaz de ser nomeado, nem negado. Quando chegou a palafita, tio Henrique olhou para eles por um momento e depois apenas acenou com a cabeça levemente. Ele viveu o suficiente nesta floresta para entender que, às vezes, as tempestades do céu e da terra também são as tempestades no coração humano. Emílio pensara que depois daquela noite, Amélia o mandaria embora, ou pelo menos o trataria com frio desprezo. Mas não. Ela agiu como se nada tivesse acontecido. Ela ainda era curta, ainda poupada, mas uma coisa havia mudado. A hostilidade pública havia desaparecido. Em vez disso, em seus olhos, toda vez que ela olhava para ele, havia uma faísca que ele nunca tinha visto antes. Uma faísca de possessão, de um segredo comum. O relacionamento deles entra em uma fase nova, estranha e estimulante. Amélia não lhe ensinou mais a sobreviver. Ela começou a brincar com ele. A terra de Elvergel tornou-se palco de suas próprias brincadeiras, onde ela era a diretora, a caçadora e Emílio era a única presa. O primeiro jogo começa uma tarde. Amélia decidiu ensinar a Emílio a lição mais básica de um silvicultor: subir em árvores. Não as árvores frutíferas anãs da cidade, mas escalar o tronco da árvore hiper para proteger as abelhas. Olhe, disse Amélia, sua voz não autoritária, mas desafiadora. Olhe de perto, eu só fiz isso uma vez. Ela agarrou o tronco, os pés descalços agarrados à casca desgrenhada, e com uma série de movimentos rápidos e flexíveis, ela subiu às alturas imponentes. Seu corpo sólido era tão flexível quanto um macaco, sem um único movimento supérfluo. É a sua vez, disse ela, sua voz estridente no silêncio do espaço. Emílio respirou fundo. Ele não era mais o cara da massa no primeiro dia. Ele arregaçou as mangas, imitando seus movimentos, mas foi obviamente um fracasso miserável. Ele subiu apenas alguns metros e estava ofegante. Seus membros tremiam. A casca áspera esfregou contra sua carne, doendo. Use a força de todo o corpo, não apenas das mãos. A voz de Amélia soou novamente de cima. Enrijeça os músculos abdominais. Vocês da cidade são moles. Emílio ouviu a frase familiar novamente, mas desta vez não se sentiu humilhado. Ele cerrou os dentes, tentando seguir as palavras dela. Gradualmente, ele também subiu um pouco mais alto, embora a postura ainda fosse extremamente desajeitada. E então, Amélia começou seu jogo. Ela não desceu, nem subiu mais alto. Ela continuou pairando ali, logo acima de Emílio. Você está abaixo, você está acima. Isso lhe dá uma perspectiva mortal. Ele olhou para cima e toda a sua visão foi ocupada pela imagem dela. As calças pretas curtas que ela costuma usar no trabalho não conseguem cobrir suas coxas bronzeadas e bustos redondos. Cada curva de uma mulher madura e saudável se mostra da maneira mais completa e natural. Como se sentisse o seu olhar, Amélia parou deliberadamente.
olhou para baixo e, ao pegar o olhar quente de Emílio grudado nela, deu um sorriso travesso. O que você vê que o torna tão chato, pesquisador? Sua voz estava cheia de zombaria, mas seus olhos brilhavam de excitação. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Ela sabia exatamente o que ele estava pensando. Ela está deliberadamente mostrando sua superioridade absoluta em casa. Ela não apenas era mais forte do que ele, melhor do que ele, mas também podia fazê-lo perder completamente o controle, com apenas um olhar, um sorriso. Emílio sentiu o rosto corar. Ele desviou o olhar apressadamente, fingindo se concentrar em se agarrar ao tronco, seu coração batendo forte. Isso é obviamente uma doce tortura. Amélia não precisa tocá-lo, mas pode controlá-lo à distância, transformando-o em um tolo apenas com seu charme instintivo. Depois de uma luta, Emílio finalmente desistiu. Ele caiu no chão, respirando pesadamente, seu corpo coberto de arranhões. Amélia deslizou suavemente como uma folha, pousando no chão sem fazer barulho. Ela se aproximou, olhando para sua aparência patética. Fraco, disse ela, ainda em sua familiar voz rouca. Mas então, ela levantou a mão, enxugando as gotas de suor em sua testa com as costas da mão. Um gesto fugaz, quase não intencional, mas que fez todo o corpo de Emílio parecer um choque elétrico. Mas tente, está tudo bem. Acrescentou, e se virou para sair, deixando Emílio parado ali, com o coração ainda batendo forte, cheio de um sentimento indescritível, irritado por ser provocado e excitado com seu reconhecimento. Ele sabia que o jogo dela estava apenas começando. O próximo jogo veio alguns dias depois, o que foi muito mais perigoso e estimulante. Amélia chama-lhe vendado para o incenso. Eles estão em uma floresta esparsa, o sol penetrando na folhagem, formando faixas dançantes de luz. O ar estava fresco, apenas o som do vento farfalhando. Amélia parou de repente. Você não pode usar seus olhos hoje, disse ela, seus olhos brilhando com mistério. Ela tirou um prêmio de seda preta do bolso. Feche os olhos. Para quê? Emílio perguntou surpreso. Vocês, cientistas, confiam tanto nos dados e na visão, esqueceram-se dos seus outros sentidos, explicou Amélia. A floresta não é só para olhar, é também para cheirar, ouvir, sentir. Hoje você vai aprender a usar seu nariz e orelhas para me encontrar. Dizendo isso, ela tirou do bolso uma flor estranha que Emílio nunca tinha visto. Tem uma cor branca marfim, pétalas muito pequenas e um aroma extremamente sutil e fraco. Ela aplicou levemente pétalas de camélia no pescoço, nos pulsos e também na parte de trás das orelhas. O perfume imediatamente se misturou ao ar, um perfume puro, doce, mas muito leve. Eu vou estar em algum lugar neste bairro. Dentro de 10, Emílio. Você deve me encontrar, apenas seguindo esse cheiro, sem tirar a venda. Se você não conseguir encontrar, vou pescar e comer eu mesma esta noite, disse ela. É um desafio irresistível. Emílio riu. Ok, e se eu te encontrar? Amélia olhou diretamente em seus olhos profundos e promissores. Se você encontrar, disse ela com a voz rouca um pouco, haverá uma recompensa. Emílio sentiu seu coração bater mais forte. Ele obedientemente deixou que ela amarrasse uma gravata de seda preta em volta dos olhos. O mundo de repente mergulhou na escuridão, e todos os sons ao seu redor pareciam se tornar muito mais claros. O som do vento correndo, o som dos pássaros cantando ao longe, o farfalhar das folhas secas sob seus pés. Comece! Disse a voz de Amélia. E então ele ouviu seus passos desaparecerem. Emílio ficou parado por um momento para se concentrar. Ele respirou fundo, tentando filtrar o perfume da flor branca, em meio aos incontáveis outros aromas da floresta. O cheiro de solo úmido, o cheiro de madeira podre, o cheiro de seiva. Havia uma leve fragrância flutuando ao vento. Ele começou a andar, os pés tateando no chão, as mãos estendidas à sua frente para evitar bater nas árvores.
Esta é uma experiência completamente nova. Ele se sentia vulnerável e estranhamente sensível. Ele não é mais um pesquisador baseado na visão. Ele se torna um animal, usando seu olfato e audição para caçar. Ele ouviu um baque muito leve à esquerda. É você? Ele caminhou em direção a ele. O cheiro parecia ser um pouco mais forte. Ele andou mais rápido. De repente, ele ouviu uma risada muito perto, logo atrás dele. Ele se assustou e se virou. Ela estava brincando com ele. Ela pairava em torno dele como um fantasma, ocasionalmente fazendo barulhos deliberadamente, ou deixando a fragrância passar muito perto para provocá-lo. E então desapareceu rapidamente. Amélia, não brinque mais! Ele chamou, irritado e engraçado. Não houve resposta, apenas o som do vento sussurrando através das folhas. Emílio decidiu parar, fechou os olhos sob o gelo, tentando focar toda a sua mente. Ele não perseguia mais os sons, ele apenas acreditava em seu nariz. De que direção o vento está soprando? O cheiro estava voando ao vento. Ele ficou parado, respirando uniformemente. E então ele percebeu que o cheiro não estava vindo de uma direção fixa. Ele estava se movendo em círculos ao seu redor. Ela não estava se escondendo em um só lugar, ela estava dançando ao redor dele. Ele ficou parado, esperando. Ele sabia que ela cometeria erros. A paciência também é uma arma. E então, esse momento chegou. Um cheiro de repente ficou muito mais forte. Ele ouviu uma respiração muito leve bem à frente, a poucos passos de distância. Ela foi pega desprevenida. Sem um segundo de hesitação, ele correu para a frente. Pego! Ele gritou, seus braços entrelaçados firmemente em torno de um corpo macio e quente. Amélia soltou um pequeno grito de surpresa. Ele realmente a pegou. Ele a abraçou, impedindo-a de escapar. Todo o corpo dela estava em seus braços. O cheiro de flores brancas misturado com o cheiro de suor e sol em sua carne atingiu seu nariz, fascinando-o. Ele ainda estava com os olhos vendados, mas seus outros sentidos se tornaram aguçados. Ele sentiu suas curvas pressionadas contra seu peito, seu coração batendo rápido sob sua palma, o som de sua respiração rápida bem em seus ouvidos. Você está trapaceando, disse Amélia, sua voz não mais desafiadora, mas uma pitada de mau humor e confusão. De jeito nenhum, sussurrou Emílio, inclinando-se, traçando o cheiro até o pescoço dela. Eu prometi. Onde está a recompensa? Amélia não respondeu, mas seu silêncio foi um assentimento. O mundo está mergulhado na escuridão. Apenas o toque e a sensação são levados ao clímax. Emílio não viu nada, só podia sentir. Ele usou os lábios para explorar cada linha do rosto dela, usando as mãos para sentir a suavidade de sua pele. A venda mudou completamente a situação. Desta vez, ele não era mais passivo. Perdendo a visão, ele encontrou outra confiança e ousadia. Ele a leva a uma dança de emoções, confiando inteiramente nos instintos e na sensibilidade do resto dos sentidos. Eles caem em um tapete de folhas macias e secas. Ele ainda não removeu a venda. A escuridão torna cada toque mais intenso, cada som mais sensual. Ele só podia confiar em seus sentimentos para saber o que ela estava pensando, o que ela queria. E Amélia, pela primeira vez, não era mais a rainha governante. Ela se torna uma companheira na aventura dos sentidos. Ela respondeu a ele com gemidos suaves, com apertos de suas mãos. Amor na escuridão dos olhos, mas brilhante no mundo das sensações. Não é mais uma batalha de dois indivíduos, mas uma mistura absoluta de duas almas que buscam se entender em uma linguagem que vai além da fala e da visão. É a recompensa mais gratificante para o caçador paciente. Quando tudo acabou, ele ainda estava deitado, não querendo remover a venda. Ele queria manter esse sentimento para sempre. Amélia estendeu a mão e gentilmente removeu a seda de seus olhos. A rajada de luz o fez apertar os olhos. A primeira coisa que viu foi o rosto de Amélia. Suas bochechas estavam coradas, seus lábios estavam inchados e em seus olhos não havia mais ridículo ou desafio, mas sim uma ternura, uma satisfação e uma pitada de adorável confusão. Ele havia vencido o jogo dela.
e a recompensa era ainda mais incrível do que ele imaginava. O jogo de olhos vendados para encontrar incenso mudou tudo. A lacuna invisível entre Emílio e Amélia parece ter sido apagada. Chega de provocações unilaterais ou testes de força. Agora há uma química implícita, uma intimidade que se insinua em todos os seus gestos. Emílio deixou de ser apenas um estudante, tornou-se um companheiro. Ele ainda usava suas máquinas, mas agora as usava para provar o que Amélia dizia. Amélia tem razão, Emílio gritou como uma criança, segurando o higrômetro. A umidade do ar aumentou 20% em comparação com esta manhã. Definitivamente haverá chuvas esta tarde. Amélia apenas sorriu, um sorriso que não era mais zombeteiro, mas satisfeito. O que você precisa da sua máquina? Observando aquela colônia de formigas mover a casa para o alto, você sabe, disse ela. Eles riram um do outro. Pela primeira vez, Emílio sentiu que não era um intruso. Ele já fazia parte, embora pequena, deste mundo. À noite, após a refeição, ele não se escondia mais na sala de gravação. Sentou-se com o tio Henrique, ouvindo-o contar a história dos velhos tempos de ir abrir o terreno. O irmão Amélia remendou as redes rasgadas, embora fosse tão desajeitado que ela teve que fazer a maior parte de tudo de novo. Mas ela não importunou mais, apenas corrigiu silenciosamente seus laços errados. Ele começou a amar este lugar, o cheiro do solo de alumem depois da chuva, o som dos insetos cantando todas as noites e os arranhões arranhados pelos espinhos de Ip em suas mãos. E, acima de tudo, ele percebeu que havia se apaixonado por uma garota de olhos selvagens e uma alma tão forte quanto sua própria floresta. Na paixão do amor e na emoção de seu trabalho, Emílio começou a compilar todos os dados que havia coletado. Ele fez gráficos e análises detalhadas da correlação entre o teor de alúmen, a flora e a qualidade do mel. As páginas estão cheias de números e símbolos científicos. Para ele, são um poema que elogia a beleza de Eivergel. De uma forma à parte, sonha um dia poder apresentar esta investigação. Não para se gabar, mas para ajudar pessoas como o tio Henrique e a Amélia a terem uma ferramenta científica para proteger e desenvolver o seu patrimônio. Em sua mente, era um presente que ele queria dar a ela. Ele não sabia que aquele dom estava prestes a se tornar uma arma que matou sua fé nascente. O cais vermelho da comuna, nos fins de semana, está sempre lotado. Era um centro comercial, onde pessoas de canais distantes se reuniam para vender produtos e comprar necessidades. O som de pessoas rindo, barganhando e o som de máquinas explodindo, criando uma cena barulhenta, mas enérgica. O tio Henrique precisava comprar um pouco de óleo de motor, então Emílio e Amélia foram junto. Pela primeira vez, Amélia aceitou deixar Emílio acompanhá-la a um lugar tão lotado. É um sinal de aceitação. Ela até usava uma blusa celestial tricolor que parecia mais brilhante do que o normal. Enquanto escolhiam as coisas em uma mercearia, uma voz familiar soou. "Oh, tio Henrique! Amélia e o pesquisador vão ao mercado." Diogo apareceu, ainda com uma aparência desajeitada e um sorriso presunçoso. Ele não foi sozinho. Também havia alguns juniores ao lado dele, com as sobrancelhas franzidas. "Você não se importa para onde vamos?" respondeu Amélia com a voz fria. Diogo sorriu ironicamente, não mostrando nenhum impedimento com sua frieza. Ele olhou para Emílio, seus olhos brilhando com travessuras. "Irmão Emílio, ouvi dizer que você anda por aí medindo e medindo ultimamente. É muito difícil, não é? Você deve estar prestes a terminar o grande projeto de voltar para a cidade, certo?" Emílio balançou a cabeça educadamente. "É meu trabalho, trabalho, trabalho." Diogo repetiu, sua voz cheia de sarcasmo. "Não sei se o seu trabalho ajudará as pessoas aqui a serem mais cheias ou se está tudo no papel." Algumas pessoas ao redor começaram a notar. Olharam com curiosidade para Emílio, um rosto estranho, vestido de forma diferente dos locais. E então Diogo começou seu drama. Ele não tinha a versão de Amélia de Emílio,
mas era esperto o suficiente para saber armar armadilhas. Irmão Emílio, deixe-me fazer-lhe uma pergunta honesta, disse Diogo, sua voz de repente ficando séria. Eu e os irmãos aqui, o solo não é tão bom quanto a terra do tio Henrique. O alum é muito mais pesado. De acordo com sua máquina, você é uma pessoa educada. Você diz a verdade para as pessoas aqui. Nosso solo é pior, então o mel que fazemos não pode ser tão bom quanto o mel da senhorita Amélia. Essa é uma pergunta extremamente perigosa. Atinge diretamente a verdade científica e a objetividade de um cientista. Emílio foi colocado em uma armadilha. Se você mentir para manter a paz, você se contradirá. Se você disser a verdade, suas palavras podem ser aproveitadas. Ao redor, as pessoas começaram a se reunir, esperando curiosamente a resposta do professor da cidade. Amélia olhou para Emílio, balançou a cabeça levemente, um aviso. Cala a boca, não responda. Mas Emílio não entendeu. Acho que se eu explicar cientificamente e claramente, as pessoas entenderão. Você não pode mentir sobre a ciência. Bem, depende de muitos fatores. Emílio começou a explicar academicamente. Na verdade, a concentração de alúmen no solo tem um efeito sobre o microbioma e a capacidade de absorver nutrientes da árvore Ipe. Com base nos dados preliminares que recolhi, a área do Diogo tem alguns indicadores de que o solo é um pouco menos ideal do que o terreno da Amélia. Isso pode afetar indiretamente o rendimento e alguns dos oligoelementos do mel. Ele ainda está tentando usar os termos científicos mais neutros. Mas para as pessoas honestas aqui, as palavras menos ideal e influência indireta foram interpretadas de uma maneira completamente diferente. De imediato, Diogo aproveitou a oportunidade. Ele deu um tapa na coxa, seu rosto mostrando dor e raiva. Oh, meu Deus, você ouviu? O professor disse isso. Você disse que nossa terra é terra descartada, solo venenoso, e o mel que fazemos também é mel de segunda classe. Não pode ser igual ao mel do tio Henrique. Não, eu não disse isso. Emílio retrucou em pânico. É apenas uma pequena diferença nas estatísticas. Vamos lá! Diogo rugiu, apontando a mão diretamente para o rosto de Emílio. Agora eu entendo por que você está aqui. Você não vem para nos ajudar. Você vem para medir, para dividir lotes, para mapear o que é terra boa e o que é terra ruim. Ele se virou para a multidão e disse: Você entende? Ele irá para a cidade, enviará este relatório e, em seguida, as pessoas confiarão nele para replanejar a área. Eles dirão que nossa terra é menos ótima, que precisa ser reabilitada, que precisa ser transformada em uma reserva especial. Então, eles usarão essa desculpa para afastar todos os vigeiros como nós. Ele é uma fraude. Ele está aqui para roubar nossas terras florestais. A acusação de Diogo, baseada em fatos científicos meio distorcidos, é terrivelmente destrutiva. Atinge o vago medo das pessoas na cidade sobre o planejamento de projetos que fizeram com que muitas pessoas perdessem suas terras. A desconfiança se espalhou rapidamente na multidão como um incêndio. Olharam para Emílio, o olhar da curiosidade e a suspeita, depois a indignação. Golpista! Volte para a cidade! Emílio ficou estupefato em meio às acusações. Ele tentou explicar, mas sua voz abafou as vaias. Mas o que mais o machucou não foi a raiva da multidão. Foi o olhar nos olhos de Amélia. Ela ficou ali, a poucos passos dele, com o rosto branco sem uma gota de sangue. Ela olhou para ele, não com raiva, mas com total decepção e quebrantamento. Aos olhos dela, ele usou seu próprio conhecimento, seus números, para valorizar, classificar e expor as terras de sua família ao mundo. Ele transformou seus segredos em uma espécie de dado, transformando-os em objetos de pesquisa. Ele traiu sua confiança aberta e dolorosamente. Naquele momento, Emílio entendeu que todos os seus esforços haviam virado fumaça. Ele não roubou a terra, mas matou a alma da confiança. Naquela noite, o ar na Palafitas estava pesado como chumbo. Tio Henrique não disse uma palavra, apenas sentou-se em silêncio em frente à varanda fumando.
Amélia se trancou em seu quarto. Emílio sentou-se sozinho no quarto de hóspedes, mas sentiu-se tão frustrado como se estivesse em uma gaiola. Você tem que explicar, você não pode deixar acabar assim. Ele reuniu coragem, aproximou-se e bateu na porta do quarto de Amélia. Não houve resposta. Amélia! Ele chamou. Por favor, abra a porta, me escute. Não é o que eu pensava. A porta se abriu de repente. Amélia estava ali, de pijama grosseiro, o cabelo caindo até os ombros, os olhos vermelhos, mas sem mais lágrimas, apenas um vazio frio permanecia. Ela não disse nada, apenas olhou para ele. Você não quer dizer isso, disse Emílio apressadamente. Ele apenas respondeu cientificamente. Ele armou uma armadilha para você. Ciência. Amélia repetiu a palavra com a voz rouca, desprovida de emoção. Isso mesmo. Os números não mentem e isso me diz o que penso deste lugar. Um objeto para analisar, um tópico para relatar, um trampolim para sua carreira. Não! Então para que você está aqui? Ela perguntou, sua voz de repente se tornando tão afiada quanto uma faca. Sentir a alma da floresta? Ou para satisfazer sua curiosidade sobre uma garota do campo? Foi como um tapa na cara de Emílio, cruel e dolorosamente preciso. Ele não sabia mais o que dizer, todas as explicações se tornaram sem sentido. Amélia olhou para ele por um longo momento, depois deu um passo para trás para bloquear a entrada de seu quarto. Você vem aqui? Não foi um convite, foi um desafio. Emílio entrou. Seu quarto era muito simples, com apenas uma pequena cama coberta, uma mesa de madeira e um leve perfume de flores secas de ipe. Amélia fechou a porta e o trinco soou seco. Ela se virou, encarando. Sob a luz da lâmpada de óleo de escalada, seus olhos se iluminaram com uma chama frenética, que era uma mistura de desejo, raiva e desespero extremo. Sem outra palavra, ela correu para ele. Este não é um caso de amor em uma tempestade, nem é um jogo de amor com os olhos vendados. Isso é um castigo. Seu beijo foi áspero, com o gosto salgado de lágrimas. Ela mordeu o lábio deliberadamente, o suficiente para ele sentir dor, o suficiente para ele provar seu próprio sangue. Suas roupas foram arrancadas, não com paixão, mas com raiva. Eles caíram na pequena cama coberta. A cama rangia miseravelmente sob seu peso e movimentos frenéticos. Amélia é absolutamente uma atacante. Suas unhas arranharam suas costas e peito, deixando longos rastros de sangue. Ela queria machucá-lo, como se sua dor física pudesse aliviar a quebra em seu coração. Cada movimento dela era uma luta, desejando estar com ele e querendo afastá-lo, querendo puni-lo por traí-la. Emílio não resistiu, abraçou tudo. Ele sentiu sua dor em cada mordida, cada arranhão. Ele a abraçou com força, não para possuí-la, mas como uma forma de fazer as pazes. Ele queria compartilhar essa dor com ela. Esse amor é um caos extremo da alma. Havia lágrimas, havia sangue, havia soluços sufocantes misturados na respiração sensual. Eles se punem por serem fracos nesse relacionamento que não tem futuro. Estava nu, dolorido e sem qualquer ternura. É o último ato de desespero dos dois feridos, tentando encontrar alívio na dor do corpo. Quando tudo acaba, eles ficam lá, imóveis. Amélia virou-lhe as costas, os ombros magros a tremer. Emílio estendeu a mão, tentando tocá-la, mas depois recuou. Ele sabia que qualquer toque agora só aprofundaria a ferida. Ele usou números para dividi-los, e agora eles usaram seus próprios corpos para punir essa separação. Tudo estava quebrado, não havia como curá-lo. Na manhã seguinte, Emílio acordou em um quarto vazio. Amélia se foi. Os lençóis enrugados, que cheiravam a óleo de ipe, eram a única evidência do que havia acontecido. Ele ficou lá, olhando para o teto, uma sensação de vazio avassaladora. Ele veio aqui para encontrar respostas, mas agora tinha milhares de perguntas. Ele decidiu sair para encontrar o tio Henrique. Ele estava sentado perto do fogo, fazendo um copo d'água do ipe. Ele não disse nada, apenas me entregou um copo. Emílio pegou,
sentindo o calor do copo d'água passar para sua mão. Vá, tio Emílio, disse tio Henrique, em voz profunda. Emílio ficou atordoado. Ele olhou para o tio Henrique. Eu sinto muito. Eu não queria. Tio Henrique balançou a cabeça. Não é sua culpa. Esta floresta tem suas leis. As pessoas da cidade não podem viver aqui para sempre. Pessoas, todos devem voltar para onde pertencem. As palavras do tio Henrique não eram repreensíveis, apenas uma verdade óbvia. Emílio entendeu que ele e Amélia eram dois mundos que não podiam ser harmoniosos. Ele é um homem de números, de projetos, de planos. Ela é um homem da floresta, dos instintos, das histórias. Emílio se levantou e voltou para o estúdio para arrumar suas coisas. Ele olhou para trás, para a sala simples onde havia sonhado e onde tinha que enfrentar sua dor. Ele saiu, carregando uma mochila pesada. Ao passar pela casa, viu Amélia sentada sozinha à beira do canal. Ela ficou sentada ali, sem se virar, os ombros tremendo levemente. Ele queria se aproximar, queria se despedir, mas depois parou. Ele sabia que cada palavra que ele dizia agora não tinha sentido. Tudo foi dito na cabana ontem à noite. Ele entendeu o sabor salgado do solo e sabia que era o gosto da perda. Tio Henrique o levou para o cais vermelho. Se você quiser voltar, disse ele, volte aqui. A porta desta casa está sempre aberta. Emílio assentiu, com o coração sufocando. Ele entrou na canoa e o som do motor explodiu novamente. A canoa deslizou, deixando para trás as árvores de ipe, deixando para trás Henrique, Amélia e outras belas e dolorosas lembranças. Quando a canoa se afastou, Emílio se virou. Ele viu Amélia ainda sentada ali, na margem do canal, pequena e solitária na vasta extensão da floresta. Ele sabia que havia deixado uma parte de seu coração neste lugar. Ele veio em busca de mel, mas encontrou um amor impossível, e ele sabia que nunca seria capaz de esquecê-la. Ele voltou para a cidade, terminou seu relatório, mas não encontrou mais emoção. Os números agora não têm sentido. Ele entendeu que há coisas que não podem ser calculadas, não podem ser valorizadas. São emoções, experiências e amor. 1 ano depois, Emílio retornou a El Vergel. Ele não veio para estudar. Ele veio para encontrar uma parte de si mesmo que havia sido perdida. Ele estava no cais vermelho, olhando para longe, onde as árvores de ipe ainda estavam de pé, imóveis. Tio Henrique saiu ao seu encontro, seu sorriso tão gentil como sempre. Onde está a Amélia, tio? Emílio perguntou, com o coração sufocando. Ele se foi, respondeu tio Henrique, sua voz profunda e triste. Ele foi longe, procurando uma nova terra, um lugar onde pudesse fazer amizade com a terra, com a floresta, sem ter medo de pessoas como o Diogo. Emílio sentiu seu coração se partir. Ele estava atrasado, ele a perdeu para sempre. Mas deixa você com alguma coisa, disse tio Henrique, entregando-lhe um pequeno pote de lata. Dentro havia um pouco de mel espesso e perfumado. Ele disse, se você entender a doçura deste mel, então você entenderá o salgado da terra. Emílio abriu o pote de mel e provou um pouco. A doçura do mel se espalhou, mas no fundo ele sentiu um gosto salgado, o sabor salgado das lágrimas. Ele sabia que entendia. Ele entendeu o sabor salgado do solo. É o sabor salgado do amor, da perda. Ele encontrou o mel, mas perdeu a pessoa que o ensinou a encontrá-lo. A vida de Emílio na floresta amazônica de El Vergel passou tranquilamente. Ele não era mais um pesquisador. Ele era um filho da floresta. Ele aprendeu a guardar as abelhas, não com linhas verticais ou máquinas, mas com as próprias mãos e coração. Ele aprendeu a ouvir as vozes das árvores, das abelhas e do vento. Ele aprendeu a ler a alma da floresta. Ele usa seu conhecimento para ajudar as pessoas aqui. Ele não usa mais números para analisar, mas para encontrar soluções. Ele os ajuda a cultivar melhores árvores de ipe, ajuda-os a proteger suas preciosas colmeias. Ele se tornou parte da comunidade, um irmão, um amigo, uma criança. 1 ano depois, Emílio recebeu uma carta. A carta foi enviada de um lugar muito distante. Ele abriu a carta.
e dentro havia uma fotografia. Esta foto mostra Amélia em pé, no meio de uma floresta amazônica verde. Ela estava sorrindo. Seu sorriso era brilhante e feliz. Atrás dela, uma grande colmeia de abelhas estava pendurada em uma árvore. Tinha encontrado uma nova terra, um lugar onde podia ser amiga da terra, da floresta, sem ter medo de pessoas como o Diogo. Emílio sorriu. Ele sabia que Amélia havia encontrado sua felicidade. Ele também encontrou sua felicidade. Sua felicidade não são números, fama. Sua felicidade é viver aqui, neste lugar, no lugar onde ele se encontrou. Toda vez que a noite caía, Emílio sentava-se sozinho à beira do canal, observando o luar prateado se estender pela água. Lembrou-se de Amélia. Lembrou-se dos primeiros dias em que se conheceram. Lembrou-se das doces e amargas lembranças. Ele sabia que a havia perdido para sempre, mas ele também sabia que havia adquirido algo ainda mais precioso, uma lição de maturidade, coragem e amor. Ele ficará para sempre aqui, neste lugar, onde aprendeu a amar, a viver, a perdoar. Ele ficará para sempre aqui, onde encontrou sua alma. Portanto, nossa história está toda aqui. Junte-se à conversa nesta sessão de comentários em vídeo e torne-se parte de nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho lhe dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe o nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto dos casos de amor. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós em nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo nas novas histórias que estão por vir.